neste final de tarde, virem aqui ao arquivo fotográfico, vamos hoje apresentar mais uma edição do projeto Imagem Contextualizada. É um projeto que o arquivo Carinha já vai no 16º ano. O Mateus, este ano, é o artista convidado e vai ser o trabalho dele que vai ser aqui apresentado e contextualizado com uma conversa que a Rita Cássia vai moderar. Como eu dizia, este projeto de Imagem Contextualizada, eu estou aqui com esta edição que o ano passado assinalou os 15 anos deste projeto, Imagem Contextualizada, porque nunca é demais referi-la. Estava aqui em conversa com a Rita e foi ocasional. Estava aqui em conversa com a Rita e com o Mateus e nenhum nem outro conheciam a edição e sabiam que a Imagem Contextualizada, enquanto projeto do arquivo, já tem 16 anos, já quase que está a atingir a maioridade aqui no arquivo. Portanto, eu fui buscar a edição e esta edição fala um bocadinho do que é que tem sido a imagem contextualizada. No fundo, é um projeto experimental que o arquivo, em 2005, 6, Zé? 7? Eu sou má a contas. Começou a desenvolver e tinha fundamentalmente como objetivo lançar e projetar jovens artistas que do meio académico se distinguiam e que faziam a sua primeira apresentação pública, a primeira exposição. Que o arquivo oferecia o espaço da sala de leitura e neste espaço, que é um espaço, como vocês veem, simpático e agradável, o projeto é exposto precisamente neste contexto, em mesa, nas próprias mesas da sala de leitura, onde diariamente os leitores e os investigadores que vêm ao arquivo utilizam para trabalhar diariamente. Portanto, os projetos estão apresentados aqui desta forma, tal como está o do Mateus, e depois são acompanhados no dia da inauguração sempre por uma conversa que é moderada por um investigador. Este ano agradeço muito à Rita, que em muito pouco tempo se preparou, conheceu o Mateus, se preparou e vem hoje aqui falar um pouco sobre o trabalho do Mateus. Trabalho deste que, de uma forma até muito peculiar, se assemelha muito. Há aqui uma simbiose muito grande entre o trabalho que o Mateus apresenta aqui, neste projeto que se intitula Derrama, e um espólio do arquivo, o primeiro espólio do arquivo, cujas imagens, algumas imagens foram escolhidas propositadamente para estar aqui também a contextualizar este projeto que o Mateus hoje nos traz aqui. Não quero ocupar-vos muito mais tempo, porque o fundamental é precisamente a conversa que vai aqui acontecer e o Mateus também falar sobre o projeto, mas gostava ainda, por fim, de vos convidar, porque são caras que eu nunca vi aqui no arquivo e, portanto, acho que podem vir a ser potenciais frequentadores do arquivo, convidá-los para outras iniciativas que nós levamos a cabo, nomeadamente até dezembro. Teremos ainda, além desta exposição, que vai ficar até novembro, 17, não é, Mateus? 17. Dia 17 de novembro. Podem também depois visitar-nos na exposição que vamos inaugurar no dia 4 de dezembro. É um outro projeto fotográfico, não vou falar sobre ele. Depois vêm ver a exposição. Estará essa exposição que inaugurada a 4 de dezembro, vai estar depois até março, mas convido-vos desde já a estarem presentes. E também outras iniciativas, que também aproveito para dizer também à Rita, que nós fomos conversando aqui e vem na sequência da nossa conversa, além dos projetos de exposição que apresentamos, quer na sala do piso 0, quer nas duas salas do piso 1. Teremos ainda uma Feira do Livro de Fotografia. Penso que se calhar a Feira do Livro já é a mais conhecida de todos. É também já, salvo erro, a 13ª edição, se não me engano.
e que acontece no espaço do arquivo. Agora, também já acontece aqui, também a partir do ano passado passámos a desenvolver a feira aqui e vai seguir este ano o mesmo modelo, portanto, 24, 25 e 26 de novembro. São dias longos, o 24, sexta-feira, começamos às 17 horas até às 20, mas o sábado e o domingo começamos às 11 e terminamos só às 20. Portanto, são dias longos para a Feira do Livro e para comprar e ver as publicações mais recentes e mais antigas, enfim, tudo aquilo que os editores querem mostrar, mas também para acompanhar o conjunto de conversas que se organizam sempre em torno da Feira do Livro. Há um tema, portanto, nós arquivos somos entidade acolhedora, não somos entidade organizadora, o tema não é nosso, a organização não é nossa, nós colaboramos com a associação que promove a feira, mas temos todo o gosto e toda a disponibilidade para, durante estes 3 dias, abrirmos as portas ao público que vem, que é sempre imenso, e que está na feira e está nas conversas. Portanto, Rita, também para os alunos, fica já o convite. Por último, ainda em dezembro, no dia 14, também, e muito ligada à parte escolar, universitária, enfim, teremos também um outro projeto que já temos vindo a desenvolver, parou na pandemia, mas que já vamos retomá-lo este ano, que se chama Unidade Curricular e que traz também as escolas de fotografia ao arquivo para nos mostrarem os projetos fotográficos mais relevantes dos alunos que consideraram mais relevantes nos últimos anos. Portanto, vai ser também um dia aberto às instituições de ensino, que o arquivo tem muito prazer em acolher os alunos, os professores, enfim. Pronto, então também já convidados para dia 14 de dezembro, vão acompanhando o nosso site e subscrevam a newsletter, porque depois, através da newsletter, têm as informações atualizadas, com os horários, com os participantes, enfim, com a programação mais completa. Está aqui o nosso colega Pedro, que está ali ao fundo, que pode ajudar quem quiser na subscrição da newsletter, mas sim, fica aqui o convite também para, quer o último fim de semana de novembro, quer o dia 14 de dezembro, estarem presentes, para além do dia 4, não é? Pronto, agora eu passo a palavra, não sei como é que a Rita e o Mateus combinaram, quem é que fala primeiro, mas o espaço é vosso e a sala é vossa e, portanto, bem-vindos, muito obrigada. Obrigado. Antes de começarmos, só para as pessoas que chegaram agora, informar que há muitas cadeiras. Há mais cadeiras. Sim, não tenho, isto eu não disse, mas acho que perceberam, isto é um dia informal, isto são projetos académicos e não há formalismo nenhum, portanto, como podem ver, estamos aqui em sala, ao redor uns dos outros e não há, sempre subam as escadas, sentem-se nas escadas, não há. Bom, muito boa noite a todas, a todos e a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. É uma honra para mim estar aqui, Mateus. Muito grata ao convite, ao professor José e também ao arquivo. E começo por dizer que, enquanto mulher negra, com percurso de migração de Salvador, Bahia, Brasil para Portugal no ano de 2000, né, tenho 23 anos a viver em Portugal, para mim, eu estou muito contente com esta oportunidade de conhecer Mateus e de conhecer o trabalho de Mateus. Traz para mim uma nova perspectiva do olhar e, sobretudo, de observar como alguém que nasceu em 1995, em Minas Gerais, que praticamente é o estado que faz fronteira com o meu estado, com a Bahia, e que temos uma história, não é, em comum, que perpassa-nos, está, no fundo, interpretando esse território, Portugal, com toda a história colonial que Portugal e Brasil
enfim, tem. E neste sentido, começo por colocar aqui uma questão, Mateus, para que tu possas melhor, no fundo, nos elucidar em relação ao teu trabalho. Derrama é um nome muito forte, o título do trabalho do Mateus, e é um título que evoca um momento muito específico da história brasileira, que, no fundo, tem a ver com uma política tributária, né, no século XVIII, a partir de 1750, que a coroa portuguesa, no fundo, acaba por iniciar em relação ao Brasil, e esta política faz com que Minas Gerais, as suas gentes, sendo mineiros ou não, tenham que trabalhar muito mais para poder pagar a Portugal, e se não pagasse, passavam por situações muito delicadas. Então, dentro deste processo histórico, a releitura que tu fazes e esse caminho que tu enveredas, não é? Quando começas a visitar os lugares em Lisboa, enfim, como é que foi este processo, não é? De encontrar esses lugares? Temos aqui atrás uma imagem da litografia portuguesa, que de facto foi historicamente muito importante em Portugal durante muitos anos. E o Mateus é licenciado em comunicação pela Universidade de Minas Gerais, né? A primeira licenciatura que ele faz. Então gostava de que explicasse para nós um pouco como é que foi esse processo de chegar em Portugal, começar a entender um pouco o modo de ser dos portugueses e de quem cá vive atualmente, para as questões que tu passaste em Minas Gerais durante o seu crescimento, né, que, como nós conversamos, era muito natural, foi muito natural para Mateus, todas as narrativas que dizem respeito à questão da mineração do ouro, as questões ligadas à tradição judaico-cristã, mesmo as moralidades, o contexto sociocultural, no fundo, de Minas Gerais, não é? E quando Mateus chega aqui, de uma certa forma, encontra similitudes, né? Século XVIII, século XXI, e dentro disso o dispositivo fotográfico é o dispositivo que o Mateus acaba por expressar toda esta vivência, indo ao passado e, de facto, transmutando esse passado e trazendo uma nova leitura para este presente, né? Então, gostaria que pudesses falar um bocadinho sobre esse processo. Quando eu cheguei aqui em Lisboa, eu me joguei na cidade e permiti sentir, veio muito do sentir, assim. Tanto que, por mais que eu tenha esse repertório que foi construído enquanto eu estava crescendo, de ter nascido em Minas e crescer visitando as cidades históricas, crescer recebendo essas informações, né, de tudo que foi assim a exploração do ouro ali na região, nunca foi algo que eu me atentei tanto, então foi muito natural. E aí quando eu cheguei aqui e comecei a estar pela primeira vez na vida estrangeiro em outro lugar, foi um processo de entender melhor o meu repertório, mas também de reconhecimento muito forte. Tem muitos lugares aqui em Lisboa que eu ando por eles e eu fico, nossa, isso é Tiradentes, isso é Ouro Preto, aquelas cidades históricas que tem ali arquitetura muito presente, muito próxima de Portugal. E aí eu fiquei, gente, é muito parecido, ao mesmo tempo que é um lugar diferente. Então, quando eu comecei a me reconhecer nesse processo artístico e a entender esse repertório que eu tinha, eu me permiti entrar em deriva pela cidade e deixar a cidade encontrar comigo um monte de coisa. Então, eu começava a andar e andando, sem rumo mesmo, tipo, de forma muito fluida. Eu conheço alguns artistas que trabalham com essa questão da caminhada, com essa questão da deriva, tanto numa parte mais urbana e de deixar se encontrar com certas coisas. Então, é algo que sempre me interessou. E foi um caminho que eu encontrei que deu muito certo, porque a cidade, ela fala muito com a gente quando a gente se permite estar nela. Então eu fui meio que nesse processo de colecionismo mesmo, sabe? De andar e encontrar essas rupturas, essas quebras, esses lugares nessa Lisboa que é tão antiga, e isso foi um choque cultural para mim, ver esses prédios tão antigos, né?
Se a gente pensa que o Brasil tem 500 anos e provavelmente tem casas aqui que tem a cidade, é bem curioso, assim, essa relação. Então, eu fui de encontro com essas... isso é uma coisa até interessante, que com amigos falando que vieram aqui para a Europa, a gente falava, nossa, às vezes a gente vê um prédio lá em Belo Horizonte que tem 90 anos e pensa, nossa, que prédio antigo. E aí a gente chega aqui na Europa e vai vendo tudo com 200, 300, 500, enfim. Ruínas até, né, romanas. Então, foi esse processo de choque e de encontro, tudo ao mesmo tempo, sabe? Então foi isso, um processo mesmo de me jogar e permitir esse sentir dentro da cidade, deixar ela falar comigo. Na tua sinopse tu falas sobre a questão da mineração, não é? De estar a minerar do teu jeito. E então, eu e Matheus, essa semana, foi na sexta, não foi? Ou na quinta? Foi na quarta. Foi na quarta. Na quarta-feira, nós fomos fazer uma visita de estudo, fomos ao terreno. E o terreno foi o Museu do Tesouro Real, ali na Ajuda, no Palácio da Ajuda, que, entretanto, abriu uma exposição no ano passado. E foi tudo muito interessante. Desde a recepção, fomos muito bem recepcionados, até o passar, nós entramos literalmente para dentro de um cofre. Não sei se já foram ao Museu do Tesouro Real. Não? Vale a pena ir para poder ter uma dimensão do fundo de como é que nós, no fundo, narramos as histórias, não é? A Chimamanda Adichie, ela fala sobre a importância de nós não termos uma história única. E, para mim, a problemática que nós temos sempre nas questões coloniais tem a ver precisamente com o contar de uma história única. E no trabalho do Matheus, aquilo que eu observo é que o Matheus, de uma certa forma, intuitivamente, está, de uma certa forma, afrontando esta história única. Está devolvendo, no fundo, as narrativas que ele ouviu no seu crescimento através da sua arte. Isto é algo que é muito bonito, é muito contemporâneo e é algo que eu acho que tem que ser mesmo desdobrado, né? Falado. E quando nós estivemos no museu, para já na recepção, nós fomos abordados sobre uma obra, que neste caso é a Mesa Real. E esta obra da Mesa Real é uma obra de facto incrível. Temos uma mesa gigante, um corredor, não é? Com várias peças muito bonitas, talhadas à prata. No entanto, são muitos pormenores, então nós não vemos muito bem alguns dos pormenores. Mas quando nós chegamos na parte digital, que nós observamos melhor os pormenores, nós acabamos por observar que havia dois pormenores cruciais nesta Mesa Real. E esses dois pormenores eram dois objetos que eram uma saleira e uma pimenteira, e, na verdade, o que estava sustentando o recipiente para colocar o sal e o recipiente para colocar a pimenta eram corpos indígenas. Então, o que é que isso quer nos dizer? Se há uma exposição desses objetos e não há uma crítica, não é, desta questão. Nós acabamos por sair com esta sensação de que realmente é necessário, nos tempos em que nós vivemos, termos outros modos de abordar a questão colonial. Porquê? Porque há consequências educacionais, não é? As crianças crescem, de uma certa forma, sendo iludidas. Depois, as inter-relações entre as pessoas e entre as instituições é o que é. Já podemos observar no nosso dia a dia, não é? E então, o Matheus traz, de facto, esta releitura sobre esta questão do ouro e da prata também, porque acabas por buscar a prata no teu trabalho, de trazer ao de cima, de uma certa forma, esta questão da passagem do tempo, desses séculos, não é? Em que as coisas elas vão degenerando, não é? Os materiais eles vão degenerando. No entanto, o que é que foi permitido fazer naquelas alturas que faz com que esses materiais ainda existam atualmente? De que forma é que essas joias todas fantásticas e bonitas que estão lá no Museu do Tesouro Real, e diamantes, e rubis, e esmeraldas, enfim, o que é que esteve por trás disto, né?
Portanto, eu vejo muito isso no teu trabalho, não é? É um modo muito bonito e muito profundo de falar sobre isso, falar sobre essas angústias, sobre esses traumas, porque, na verdade, todos nós no Brasil, independente de sermos negros ou brancos, interpretados enquanto brancos, temos esses traumas em nós, assim como aqui em Portugal também. São questões mal resolvidas, justamente entendo que a questão da educação e a questão histórica, como só é contada uma história única, não é? Não é contadas várias histórias que permitiram com que chegássemos até aqui. Então, todos nós, de facto, temos esses traumas em nós e acabamos por reverberar estes traumas. E tu falas um pouco sobre isso, sobre encontrar a si, né, com esta vinda para Portugal, com esses encontros, com este passado, através, né, dos objetos, através da arquitetura, através da pedra, através de tudo que no fundo, estar à volta destas questões. E então, como é que tu, perspectiva, de uma certa forma, hoje, o teu trabalho daqui a algum tempo, como é que tu vês este processo? Tu te vês enquanto um ativista, por exemplo? Sim, eu acho que a arte, ela é política. Eu acho que desassociar a arte de política é algo que não tem como fazer muito. E eu venho de um background artístico de já tratar questões LGBT, queer, essa questão da identidade é algo que sempre foi muito presente nas minhas inquietações. E eu acho que o trabalho, ele carrega isso inerentemente, assim, sabe? E eu acho que é um trabalho que ele mesmo fala por si só, sabe? Eu não preciso ficar explicando demais, assim. Eu acho importante fazer essa contextualização histórica, porque e de processo, enfim, porque eu sinto que, até quando eu cheguei aqui em Portugal, uma das coisas que eu fiquei conhecendo pessoas, questionando e reparando esse próprio repertório que eu falei que eu criei, é que aqui em Portugal as pessoas não tinham um acesso tão forte à nossa parte da história, que é contada, assim. Então, eu perguntava a algumas pessoas, você conhece Tiradentes? Que é um dos maiores mártires brasileiros da Inconfidência Mineira, que foi esquartejado e desmembrado em várias cidades diferentes, porque a coroa queria ensinar a não ser separatista. E ninguém nunca tinha ouvido falar disso, assim. E aí eu fiquei tipo, nossa, que interessante, né? Essas formas de se contar a história. E então eu acho que sim. E eu acho que uma das coisas que me motivou a refletir muito a respeito disso foi porque quando eu estava vindo aqui para Portugal, muitas pessoas brincaram comigo. Pega o nosso ouro de volta. E é algo que eu vejo as pessoas comentando no TikTok, que as pessoas brincam muito com isso. E eu comecei a pensar nessa relação que veio através de uma brincadeira, mas que tinha ali uma ferida a ser tratada. E aí eu comecei a refletir a respeito disso e pensar, que ouro é esse, né? Onde que foi parar esse ouro? Onde que ele está? Como que eu vou pegar esse ouro de volta, né? Se ele estiver lá. Então, foi a partir dessas reflexões que esse trabalho foi nascendo. Então, eu acho que para o futuro é um trabalho que precisa talvez ser visto, ser dialogado com outras formas. Eu acho que a arte tem uma potência gigante de trazer reflexões e questionamentos junto com a pedagogia, né? A arte e a educação também tem um papel fundamental. Ter essa abertura, né, numa instituição como o arquivo também é super interessante para trazer essas questões à tona. E assim, é meio difícil a gente prever o que vai ser do futuro, mas eu sinto que tem uma potência, sabe? De levar um debate, assim, de carregar, porque tá nele, tá nessa linguagem, tá nesse repertório. Eu acho que eu consegui materializar bem isso. A tua escolha da via analógica, como é que se deu isto? Eu fiz o trabalho de campo de ir no Tesouro Real, no Museu do Tesouro Real primeiro. E eu inicialmente, eu tinha já comprado folha de ouro há muitos anos, porque sim,
me deu vontade. Artista às vezes tem dessa. A gente entra numa papelaria, vê um material de arte bonito e fala, quero, vou comprar. Pra quê? Não sei. Aí eu comprei folha de ouro e deixei guardado, não utilizei pra nada. Aí quando eu cheguei aqui, essas coisas começaram a suscitar, eu lembrei da folha de ouro que eu trouxe comigo. E aí eu, pensando, onde está esse ouro? Eu cheguei no Museu do Tesouro Real e fui lá visitar. E eu vi lá, né, as pepitas de ouro, muitas de Minas, algumas de Goiás também, que foram os 2 estados mais explorados nesse período. E me encontrei com uma quantidade infinita de prata também. E aí eu fiquei, nossa, fotografia analógica é prata. Eu preciso trazer isso para a materialidade do trabalho. Se eu colocar isso num papel de fibra, não vai ser a mesma coisa. Então, o analógico ele foi encaixando muito bem também nessa questão que é esse metal precioso. Então, todo o processo do analógico, de ir para o laboratório e revelar, e ter essa também questão do tempo, eu senti que foi encaixando tão bem para trazer para a Proética, sabe? E aí fez sentido para mim trabalhar com o analógico muito nesse ponto. Yeah. Como é que encontraste, no fundo, as imagens que nós temos aqui ao lado, que são final do século XVIII, não, final do século XIX, início do século XX, não é? Desses jovens senhores que me parece que eram médicos e ao mesmo tempo estavam nesta zona fotográfica, não é? Lembrando que nem todas as pessoas tinham a possibilidade de ter uma máquina fotográfica nesse período, não é? Como é que foi esse encontro com essas imagens? Eu tive esse encontro a partir do José Luiz, que trabalhou nesse projeto, e me apresentou ele, e eu vi um diálogo muito intenso, assim, entre o meu trabalho e o deles, tanto pelo olhar que eles tinham, que tem uma poética sobre a cidade, uma Lisboa que já desapareceu, assim, mas que eu sinto que eu ainda consegui encontrar essas pequenas pérolas que são dessa mesma época, ainda que elas talvez estejam já com essa passagem do tempo. E eu consegui ver nesse olhar essa poética e trazer esse diálogo que refletia muito nessa Lisboa, que tem uma coisa que eu senti que foi conversando muito com a minha identidade, sabe? De formação identitária, tipo, o que é ser um lisboeta? A cidade tá tudo ali, tipo, refletido naquelas fotos. E aí eu senti que eu fui também adentrando nessa identidade à medida que eu fui perpassando pela cidade, fui tendo encontro com essas construções daqui. Então, eu senti que criou esse diálogo muito temporal, sabe? Que é algo que o meu trabalho tem também, essa questão do tempo muito forte. Essa coisa do Brasil do passado, do Lisboa do passado, sendo refletido no presente. Então, ficou muito caro para nós trazer, né, para o projeto expográfico essas imagens e trabalhar também, sobretudo que estamos aqui no arquivo, né, que recupera e trata dessa memória de Lisboa. Então, enfim, eu senti que foi muito bom trazer e conversar enriquecer o meu trabalho com esses trabalhos. Eles, no fundo, focam muito a questão cultural, não é? Daquela altura. Metaforicamente falando, estás, no fundo, num processo de alquimia. Sim, total, de transformação, né? É interessante que a gente revendo o catálogo, o José e eu, a gente ficava olhando algumas coisas e pensando, nossa, isso não parece sair de propósito, sabe? Tem um cuidado ali com a cidade e eu acho que trazer esse papel do artista, assim, nesse processo de olhar para algo que é tão fluido, né, que é a cidade, e entender ali um senso estético, entender ali um senso pictográfico, eu acho que enriquece muito, assim, e a fotografia, sobretudo, né, naquela época, é pura alquimia mesmo, assim. Então, trazer isso para o trabalho, enfim, é algo que eu gostei bastante. Bom, vou abrir agora para vós, né,
algumas questões que queiram colocar ao Mateus. Esteja à vontade, a casa é vossa, é nossa. Eu não sei nada de história brasileira, da forma como o Brasil conta a sua história. Conheço a história de Portugal, que aprendemos na escola, e sempre detestei história. No meu tempo, nós podíamos passar chumbados, entre aspas, a uma disciplina, e a minha era sempre história. Sempre passei chumbada à história. E nunca percebi muito bem o porquê daquela minha aversão à história. E mais tarde comecei a juntar os pontos e a interrogar-me sobre aquela glória portuguesa, principalmente da época dos descobrimentos, não é? Que é o nosso período áureo da história de Portugal, e a questionar de onde é que vinha tanta glória, não é? A glória vinha dos negros que se traziam da África para Lisboa e que depois se levavam de Lisboa para o Brasil, não é? A glória vinha de chegar a terras estrangeiras, onde já existia gente, porque sempre houve nativos em todo o lado onde nós chegámos. Era chegar lá e pilhar tudo quanto havia, era obrigar as pessoas a seguir uma determinada religião, se não eram mortas, eram tornados mártires. Era obrigar os nativos a trabalhar nas minas em condições que nós sabemos quais eram, não é? Isso é que era a glória dos descobrimentos portugueses. E quando o Mateus me enviou o convite para estar aqui hoje e vi qual era o tema, achei super interessante. E agora, ao ver estas fotografias que tu tiraste, pelas quais te dou os parabéns, que acho tão fantásticas, a ideia, o conceito é incrível, e que me reportou também um bocadinho para aquela técnica japonesa por onde os portugueses também passaram, não é? Aquela técnica de recuperação da porcelana, não é? Com ouro líquido. E ao ver aqui estas ruínas, estas paredes, estes buracos tapados com ouro, não é? do Brasil, veio-me também essa referência a essa técnica japonesa. E tudo isto faz com que realmente a história seja só uma, mas que lembremos que a glória de uns foi o sofrimento de muitos outros. Uma das coisas que ficou muito claro para mim depois que eu visitei o Museu do Tesouro Real é porque a gente tem algumas peças lá que é o ouro em si e tem muitas joias. E não tem como saber de onde é essa matéria-prima, assim. A gente vê muito diamante, muito rubi, muita esmeralda. E eu fiquei pensando muito nessa transição mesmo de monarquia para capitalismo que a gente teve. E de não pensar na materialidade das coisas, sabe? De enxergar uma cadeira e não pensar que alguém retirou um ferro da terra e transformou isso em algo. A gente sempre vê o material sem pensar na história por trás dele. E eu acho que recuperar, né, esse processo dessa mineração que eu quis fazer foi uma certa forma recuperar um pouco disso, sabe? Essa materialidade, essa história que é latente, que está ali nesse lugar e que talvez não é tão falada, que fica silenciada. Muito... A origem da coisa, de onde é que ela vem? Não é? Exato. E assim, crescendo em Minas, eu percebi, eu até achei engraçado que a Sofia uma vez falou comigo, nossa, eu acho tão engraçado que vocês falam que são mineiros. E eu nunca tinha sequer pensado na palavra em si, sabe? Porque, né, quando a gente cresce com esse tema como universal, a gente de fato não percebe. Então, eu comecei a pensar muito nisso. Eu falei, olha, é verdade, né? A gente tem isso muito presente ali na nossa história.
E a minha mãe nasceu numa cidade que chama Teoflotone, que é conhecida como a cidade das pedras preciosas. Então eu fui catando ali, sabe, várias referências que eu tinha na minha vida e não percebi, assim. Foi muito bom. Como tu está ligado, é engraçado tu teres dito que ao vagueares aqui para Lisboa, que reconheceste sítios brasileiros, não é? Chegavas a determinado sítio e achavas que estavas no Brasil. E isso aconteceu em Olinda, que eu acho que até está muito explorado turisticamente, não é? Mas eu juraria que estava em São Brás de Alvedel, que é uma cidadezinha do Algarve, do interior do Algarve. Eu juraria, se me deixassem lá na rua, eu jurava que estava em São Brás de Alvedel. Como se levam as coisas, não é? Como se levam, como se trazem, umas de uma forma justa, outras não tanto assim, não é? Eu estava a pensar sobre as vossas partilhas. Eu penso que o processo de desumanização do outro, ele foi tão profundo, ele foi tão intenso, que até o prezado momento, isso está tão enraizado nas nossas psíquicas, neste caso no coletivo, que é muito difícil, precisamente, esta humanização através das narrativas. E quando eu falo narrativas, são vários dispositivos, não é? A fotografia, o texto, arquivos, enfim. E como não há debates mais profundos e contínuos sobre essas questões, então temos sempre um coletivo aqui faz algo, um grupo acolá faz outra coisa, a academia, alguns grupos acadêmicos vão estudando uma coisa ou outra, mas acabamos por não discutir isso em termos exponencial. Sim. Portanto, é essa questão da história também que atualmente as mais jovens, neste caso os que estão na faixa etária do meu filho, que tem 14 anos, também passam por essa questão de não gostar muito da história. E ele está na escola cá? E ele está na escola cá, está fazendo o o nono ano. Continua a ser dada cá? Infelizmente, os manuais do Martim, que eu tenho acompanhado seriamente, continuam a ser a mesma ladainha dos descobrimentos, das glórias, de que os portugueses chegaram em África para poder travar amizades. Como é possível? Hoje em dia, com a informação que se tem, sabendo realmente o que é que aconteceu, como é que é possível a história ser a mesma? Mas isso não é uma peculiaridade só de Portugal. Não, o Brasil também. Quando eu era criança, me foi apresentado muito, Portugal descobriu o Brasil. Eu não aprendi sobre o genocídio dos povos indígenas na escola. Eu fui ter contato com isso a partir do momento em que eu entrei na faculdade e comecei a ter acesso a discussões decoloniais. Então, eu não sei como está hoje, mas eu tenho a sensação de que o Brasil tem feito um movimento mais recente de trazer uma narrativa menos decolonial, mas ainda é muito presente. Essa história eurocentrada, né? Que aí eu sinto que não é apenas a glória de Portugal, mas a glória da Espanha, a glória da Holanda, a glória da França. Na Europa, sobre toda a América e toda a África. Foi feito um esforço no Brasil, a partir de 2003, para aí, da inclusão das histórias dos povos africanos e indígenas no currículo escolar. Isto começou a ter esta inclusão, mas o Brasil é aquele território que é quase um continente. Então, na verdade, ninguém sabe ao certo quais foram os territórios em que, de facto, levaram a sério esta inclusão no currículo escolar. Sim. O facto é que os territórios mais abrangentes, Rio de Janeiro, Bahia, Recife, têm noção de que, de facto, houve esta introdução e que há muitos projetos nesse sentido, não é? Mas, infelizmente, quando o inominável entrou para a política, então isto foi totalmente abalado. E neste momento nós temos 50% da população bastante alienada, não é? E 50% da população que está ainda neste processo de luta para poder ver se as coisas, de uma certa forma, chegam a um outro patamar, novamente, mas a situação é muito delicada. Tanto é que nós temos constantemente pessoas indígenas a serem atacadas, não é? O tempo inteiro, a serem mortas. Pessoas negras também, a mesma coisa, nas favelas, nas comunidades quilombolas, justamente por causa destas questões coloniais
que foram trazidas ao de cima, não é? E trabalhadas de uma forma extremamente, enfim, alienante e criminosa. Mas achamos mal e criminoso que a Rússia invada a Ucrânia, por exemplo, não é? E os europeus que invadiram todos esses territórios. Eu penso que a guerra não é, ou seja, nós já deveríamos ter chegado a um patamar, não é, em que pudéssemos, de facto, ter aprendido com tudo que já vivemos em termos de humanidade e percebermos que, de facto, a guerra não é solução nenhuma de nada, mas temos a visão capitalista das armas, não é? Fazer guerra vende-se muitas armas, independente das mortes e entre várias outras nuances, não é? E então vamos vivendo várias situações. A África, por exemplo, outro dia recebi uma mensagem sobre o Sudão, o que está acontecendo no Sudão, as questões que estão acontecendo no Congo. E, na verdade, nós só estamos a ver, na verdade, Rússia e Ucrânia, mas existem outros territórios que estão... Olha, Moçambique, por exemplo, quase não ouvimos falar. Pelo mundo fora, não é só a Rússia e a Ucrânia. Mas, se me permitem, À também vontade. uma reflexão em relação ao que está aqui a ser falado e que, na verdade, é um pouco recorrente até nestas iniciativas, e a reflexão em relação ao que é o contexto colonial e as versões do colonizador e do colonizado. Na verdade, há um contexto histórico que nós podemos aqui sempre, na verdade, compreender que cada país procura enaltecer as suas próprias glórias. Sim. Pronto, quer dizer, é uma linguagem que, enfim, nós podemos compreender que ela exista, mas não era nisso que eu me queria centrar. Não estou a defender que essa linguagem exista, mas então, se nós pensarmos que esta linguagem, naquilo que é o ensino da história, foi muito construída em cima de um regime político que era ditatorial e imperialista, portanto, fez muito sentido esse discurso e viabilizar esse discurso, sendo que a sensibilidade que eu tenho é que esse discurso tem vindo a ser desmontado e tem vindo progressivamente a abrir espaço para uma reflexão mais de maior compreensão das várias realidades, porque os factos históricos são muitos. Às vezes o mesmo facto histórico tem várias interpretações, dependendo do agente que interpreta. Não. Mas a minha questão que eu queria colocar era outra, porque me parece muito interessante esta temática da exploração do minério e do uso que lhe é dado, de quem explora, da forma como é explorado, e depois, que acho muito interessante a visita que fizeram à coleção do Tesouro Real, na verdade, ver o resultado dessa exploração ali materializado num conjunto de obras de arte. E o que eu gostaria de colocar era se essa reflexão tem consequência, perguntou a Rita ao Mateus, se ele se via como ativista. E considerando que a exploração mineira continua hoje num país livre, que não é colónia política e administrativa de nenhuma grande potência, mas que pode eventualmente estar a ser submetido a uma colonização, chamo-lhe eu assim, que não tem colono identificado, que pode estar a ser, digamos, nas mãos de grandes potências económicas, e que o resultado dessa exploração não vai ser tão bem identificado quanto neste momento é na coleção do Tesouro. Na coleção do Tesouro, nós sabemos, a potência colonizadora explorou, trouxe esta matéria-prima e está aqui esta obra. Hoje, há uma outra potência que não é colonizadora, no sentido clássico do termo, que continua a explorar em condições, ao que sabemos, bastante degradantes e de uma forma muito
até do ponto de vista ambiental, muito questionável, e o resultado dessa exploração nós não vamos poder ver, está aqui o resultado dessa exploração. E então eu gostava de saber também se esta reflexão orienta neste sentido, também num sentido de ativismo, naquilo que é a exploração desregrada dos recursos e recorrendo a pessoas que estão submetidas também, de uma ou de outra forma. Era uma questão que eu gostava de deixar. Fico muito feliz com esse questionamento, porque a gente teve 2 desastres naturais lá em Minas. Um foi em 2000, eu não vou lembrar certinho, mas foi nos últimos 4 anos. Porque a gente tem uma grande empresa lá, que é a Vale, que explora até hoje ferro, ouro, outros minérios, e eles vão fazendo aquelas barragens sem ter um cuidado, e estouraram 2 barragens que saíram destruindo, mataram pessoas, acabaram com o meio ambiente, atingiram rios, enfim. E aí, para mim, fica muito claro que o grande problema, né, o grande colonizador hoje é o capitalismo. Assim. São as grandes empresas, são pessoas que a gente acha que não tem acesso, né, no nosso dia a dia, eles não convivem no mesmo espaço que a gente. Esses grandes burgueses, né, que são esses donos dessas grandes empresas. E é engraçado porque, sobretudo lá em BH, a gente tem também essas empresas atuando em espaços de arte também, incentivando a arte. Então a gente tem o Museu da Vale, ali no centro de Belo Horizonte, tem o Museu da Gerdau, que é outra empresa de mineração. E essas empresas são irresponsáveis. Assim, esse desastre que aconteceu com a Vale e destruiu a vida de milhares de famílias, ficou provado que existia uma documentação que se sabia que a barragem estava para estourar, e eles preferiram desembolsar um dinheiro para pagar uma indenização do que consertar a barragem. Então, é muito triste ver assim, como que é difícil acessar essa parte. E é algo que também me é caro, assim, sabe? Trabalhar e pensar nessas reflexões, porque a gente convive com isso diariamente sem também entender. Então, quando eu enxergo essa passagem da monarquia para o capitalismo, eu também vejo muito problema nessa transição e nas formas como acontecem hoje, sabe? Porque a gente, né, a grande maioria é classe trabalhadora, se submete ao trabalho para, enfim, sobreviver nesse sistema, e então estamos explorando, né, os nossos recursos de forma desenfreada, querendo acabar com tudo. E imagino que a maioria de vocês não conheça Belo Horizonte. Ela é rodeada por uma serra que também, enfim, a política, né, vai orquestrando tudo. Passaram uma liminar ano passado para, de madrugada, os políticos votaram isso de última hora para poder liberar a exploração na serra, que é tipo o background, o landscape assim, da cidade. E aí a população, né, começa a se questionar, vão, né, destruir tudo, porque eles vão cavucando a terra, fica aquele monte de terra sem vegetação, sem nada. E é importante, e foi legal ver que eles conseguiram fazer abaixo-assinado e barrar isso, sabe? Então eu vejo que a arte também tem essa potência, talvez, de mobilizar e de questionar como que esse reflexo está acontecendo até hoje. Então eu acho que conversa, sabe? Muito com o hoje também. Total, 100%. Esse processo de desumanização através do capitalismo, não é? É algo que é recorrente e que, de uma certa forma, realmente, esse movimento que está acontecendo no Brasil, que começou muito com esta questão do Bolsonaro no poder, dos grupos indígenas chegarem ao Congresso, dos grupos também quilombolas, dos grupos de pessoas negras chegarem ao Congresso, isso é muito forte, porque nunca uma pessoa indígena, por exemplo, entrou para a Academia Brasileira de Letras agora, o Ailton Krenar, que é considerado um dos maiores pesquisadores neste momento, na atualidade, não é, que nós temos a nível mundial
precisamente porque ele traz essa questão do ambiente, né? Ou seja, o que é que nós estamos a fazer? Vamos comer dinheiro? Vamos construir futuro verdadeiramente com dinheiro ou com afeto e com, de facto, a preservação do meio ambiente, não é? Portanto, são essas questões que acabam por nos perpassar e que, de uma certa forma, é herança, no nosso caso, das Américas, a herança é, de facto, europeia, não é? Esse processo destrutivo. Se formos pensar em outros territórios, temos também uma herança árabe. Enfim, às vezes eu paro para poder ficar refletindo sobre isso e digo assim, realmente sempre fomos clãs, continuamos a ser clãs. O ser humano tem algum problema realmente neurológico, não é possível? Porque, como assim, não é? Como é que essas coisas se repetem ad eterno e não chegamos a um momento de virada mental? É estranho. E aí que entra a arte, né? Exatamente. Que é trazer, né, outras possibilidades de sentir, Sim, sim. de transformar. Sim, com certeza. Yeah. Alguém mais? Por favor? À vontade. Só para reforçar, só para reforçar Posso? de facto o poder da arte. Fizeste? Yeah, ok. Sorry. Sim, de facto, só para reforçar que o poder da arte, e isso também tem vindo a ser discutido em vários fóruns, é muito transformador. É muito transformador e o espaço para as expressões artísticas tem, infelizmente, pelo menos aqui neste nosso país, não conheço a realidade do Brasil, não conheço de facto, mas tem havido espaço para muitas e diversificadas manifestações artísticas, portanto, potenciando muitos olhares e com esses olhares ajudar a uma reflexão de coisas mais profundas e portanto, viabilizar a alteração de comportamentos ou, no mínimo, consciencialização. Entre a consciencialização e o comportamental, às vezes também vem ali uma fronteira que nem sempre é ultrapassada. Mas é só uma nota nesse sentido. Transforma a dor. Transforma as dores. É engraçado, quando eu penso nos 23 anos de Portugal, eu acompanhei muito quando eu cheguei e, por exemplo, eu me perguntava, eu fiquei entre a Baixa e Alfama e eu andava na rua e me perguntava onde estão as pessoas negras. Eram pouquíssimas as pessoas negras que transitavam na Baixa. Hoje em dia, isso já é algo diferente. E depois eu fui perceber que as pessoas estavam mais para a linha de Sintra ou Loures. Enfim, havia, de facto, notava-se uma segregação mesmo efetiva, não é? Porque eu venho de Salvador da Bahia, então temos 90% de pessoas, né, pretas, negras. Então, isso para mim foi assim, bastante chocante na altura que eu cheguei. Depois, enfim, muitas coisas mudaram, muitas coisas ainda também continuaram a mudar do meu ponto de vista. Nós temos pouquíssima representatividade das pessoas LGBTIQI+, em todas as instituições, pessoas negras, pessoas portuguesas da etnia cigana, e isso tem um diferencial muito grande. A partir do momento que nós começarmos a ter representatividade efetiva de diferentes pessoas... Acho que não só representatividade, mas ocupar espaços que não eram nossos de direito. Exatamente. Quando eu falo em representatividade, eu estou falando disto. É na área da educação. Como é que você vai fazer um curso universitário na faculdade e você não tem um professor negro, um professor da etnia cigana, um professor indiano, quer dizer, é surrealista isto. Isto não faz sentido. Então, quando fala sobre essa questão de que está havendo lugar nesses últimos anos para reflexão precisamente sobre várias formas de ver o mundo, de facto isto está acontecendo, mas é necessário acontecer mais. Entretanto, se nós formos analisar Portugal dentro da Europa, eu penso que Portugal, em termos territorial, é ainda assim, com todas essas problemáticas, é um oásis no sentido de estarmos a poder fazer as coisas, estarmos a poder falar, embora haja essas problemáticas todas,
Nós temos territórios que, neste momento, as pessoas são perseguidas pela extrema-direita. Não é? As pessoas são mortas pela extrema-direita. Então, e isto é algo que também nós temos que ter cuidado em Portugal, porque isto está crescendo, não é? De uma certa forma, e isso tem que ser combatido, na verdade. E combativo ferozmente. Não é uma coisa, deixem estar porque vivemos em democracia. Não, com o fascismo não se fala. Não se dialoga com o fascismo, porque nós já tivemos experiências sobre isto e porque, por um outro lado, eu penso que há uma reparação histórica que realmente tem que ser feita. Não é? Mas pronto. A nossa amiga que pôs a mão no ar, por favor. Então, acho que, de certa forma, você achou esse ouro no sal particularmente em Portugal. Você pensa em levar respostas ao seu questionamento, à sua pesquisa por tese, ou seja, expor o seu trabalho lá no contexto de Minas, principalmente? Penso sim. Uma das coisas que eu até achei muito interessante, assim, que nós vimos, né, no Tesouro Real, no Museu do Tesouro Real, é que era muito comum também eles pegarem as joias, tirarem as pedras preciosas para montarem outras joias. Então, eles chamam de joias descravadas. E eu comecei a pensar muito, tipo, até nessa questão atual do minério, assim, sabe? Dessa terra que ela é completamente desencravada, assim. E, enfim, eu acho que quando eu voltar para o Brasil eu vou ter novos sentimentos e sentires, né? Porque a arte tem muito disso também. Muito do sentir para trabalhar, mas é uma pesquisa que eu vejo em andamento ainda. Não está finalizado, não. Há uma exposição que está no Museu Nacional de História Natural da Ciência que eu recomendo irem ver desde janeiro deste ano. E vai ficar até o dia 31 de dezembro deste ano. E é uma exposição que ela traz, no fundo, uma linguagem decolonial sobre o que foi a colonização portuguesa tardia nos territórios africanos, nos diferentes territórios africanos. Então, vou dar um spoiler. No final do espaço, né, da exposição, nós temos uma parede onde as pessoas, no fundo, deixam as mensagens que elas querem deixar depois de terem visitado a exposição, de terem percebido que realmente o século XX em Portugal e, no fundo, nos territórios que Portugal resolveu continuar a explorar, foi um século determinante a nível do pensamento, porque houve um movimento colonialista realmente científico, não é, português, enquanto os outros países já estavam indo por outros caminhos. Os antropólogos físicos em Portugal estavam enaltecendo os seus antepassados dos descobrimentos. Então isso foi algo bastante delicado. E às vezes eu me apanho a ler as memórias desses antropólogos e digo assim, nossa, o que eles diziam de facto foi bastante eficaz, porque eles na verdade eles escreviam memórias, não é? E essas memórias eles iam passando em vários setores da sociedade, desde as universidades, neste caso do Porto, Coimbra e o atual ISCSP, que antigamente era a escola colonial. O ISCSP é o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que fica na Ajuda. E faziam encontros, né, para poder também demarcar a questão das missões antropológicas e geodésicas dos portugueses à África. E boa parte daquelas coisas incríveis que eles escreveram, que é algo que me deixou muito mal quando eu comecei a escrever. Eu tinha assim, vertigens ao ler os pensamentos destas pessoas na Biblioteca Nacional, porque não é possível que pensavam desta forma. Boa parte de algumas das passagens que eles colocaram em papel é o que muitas pessoas do senso comum dizem às pessoas que elas entendem que não são iguais, que são inferiores. Então, isso tem todo um processo que todos nós, na verdade, temos que ter acesso a estas informações. Né? Enfim. Mais alguém? Então, eu se calhar dava... sim. Pode ser. Ultimamente eu fui passar a dizer para uma visita à exposição. Sim. Que é o principal. Antes você falou da questão das pessoas ocuparem seus lugares de direito. E eu acho que a gente, brasileiro, eu vejo muito mais esse questionamento do que eu vejo convivendo com pessoas europeias em geral. Porque eu
comum pra gente, mas é que é uma coisa muito recente, tipo, a objeção, porque eles não estão nos mesmos lugares. E eu não sei, mas eu quero saber como você sente sobre isso, realmente. Eu acho que isso tem a ver com o pouco tempo que nós temos da Revolução dos Cravos, que só foi há 49 anos, não é? E sobre a questão do tempo que o Mateus traz no seu trabalho, o tempo ele vai degenerando as coisas lentamente, mas o tempo também, para poder determinados hábitos serem transformados, não é? Tem também um tempo. E a grande questão, e agora estou me lembrando do Manuel de Oliveira, na sua obra cinematográfica em relação ao tempo, me parece, não tenho certeza sobre isso, mas me parece que aqui em Portugal é tudo muito lento, sabe? E isso tem a ver com o modo de pensar. Nós no Brasil nós fomos obrigados a ser mais rápidos. Nós tivemos muitas pessoas de vários lugares, tivemos muitas lutas e muitas revoluções. Portugal teve um período enorme, o século XX praticamente, né, de ditadura, né? Então, isto tem a ver com isto. Agora, eu acredito que com as novas gerações, precisamente na vossa geração, as gerações mais novas, isso vai ser bem diferente. Primeiro, porque os jovens têm acesso à internet hoje em dia, se comunicam com pessoas do mundo inteiro, estão muito mais rápidos, né? A tecnologia, temos problemas sociais, mas a tecnologia está lá à frente. E os jovens manejam muito bem isso. Então, se tivermos uma educação pensada realmente por narrar as várias histórias e esta abertura à diversidade cultural, a fazer coisas, né? E a se reconhecer enquanto iguais, eu acredito que isso daqui a 20 anos possa estar bem diferente. Agora, se tivermos uns posicionamentos mais conservadores à direita, etc., então daqui a 20 anos estaremos a falar sobre a mesma coisa. Eu penso que é por aí esta questão, não é? Mas eu penso também que Portugal está fazendo um trabalho e penso que a Europa está sendo também obrigada a fazer esse trabalho, justamente pela quantidade de pessoas imigrantes que estão demandando isto. Na verdade, é o que vem de fora que está demandando aqui dentro essas mudanças a nível de pensamento. Como falaste, né, ainda pouco sobre isto. E isso é muito positivo, porque nós temos mesmo que fazer este caminho. Não podemos mais continuar a violentar-nos uns aos outros. Até porque, né, do jeito que as coisas andam, em breve a exploração ambiental do mundo a gente vai ter que encontrar um ponto de união para retroceder o que está acontecendo, né? As mudanças climáticas estão aí já em breve. Muito possivelmente teremos uma quantidade enorme de refugiados climáticos, então vão ser questões que a gente vai ter que lidar, encontrar esses lugares de encontro. Na verdade, já temos várias ilhas do Pacífico que já não existem, não é? E que as pessoas já mudaram de um sítio para outro. Então, e isto é algo que, neste caso, segundo os cientistas, é irreversível. Há algumas questões em relação a essas questões que eu tenho acompanhado um bocadinho, que podem ser reversíveis, mas para serem reversíveis tem que haver vontade política. E o grande problema é que a vontade política e a questão do capital, né, e ainda temos aquelas pessoas que acham que realmente querem colonizar outro planeta e que nós todos temos que ir para outro planeta. Na verdade, sei lá, devem imaginar que vão pegar algumas pessoas e colonizar as pessoas do outro planeta, não sei. Mas realmente nós não temos até o prezado momento um planeta B. Este é o planeta, não é? E isto... a importância dos ativismos. Exatamente. Então estão todos convidados a desfrutar da exposição. Gratidão por este bocadinho. Gostaria só de finalizar agradecendo, né, o arquivo pelo espaço cedido, ao José Luiz pelo convite para estar aqui, a todo mundo que está presente. Eu estou muito feliz assim, de estar com esse trabalho exposto, de ter, né, tido essa conversa com você e com vocês. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo e é isso. Gratidão a todos. E viva a juventude!